Paz do Senhor, meu povo, sejam bem-vindos, bem-vindas ao momento esperado do dia, pelo menos para mim, que é o momento da leitura da Bíblia, da reflexão na Palavra de Deus. Estamos aí rumando para o final da nossa leitura bíblica anual. Que bênção, glória a Deus! E hoje nós vamos ler Ezequiel 44:1 até Ezequiel 45:12. Depois já vamos começar 1 Pedro 1 até 1 Pedro 12. Depois continuaremos no Salmo de número 119, versículo 17 até o 32. E depois fecharemos com Provérbios 28, versículos de 8 até o 10. E eu peço ao Espírito Santo de Deus agora que fale ao nosso coração por meio dessa leitura. Fique atento aí onde você está, deixe o seu like, o seu joinha. Fique atento, porque Deus vai falar ao seu coração agora. Olha só, Ezequiel 44:1. Depois disso, o homem me levou de volta à porta leste do muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada, nunca mais será aberta. Ninguém jamais a abrirá nem passará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá sempre fechada. Somente o príncipe pode sentar-se junto a essa entrada para comer na presença do Senhor, mas só pode entrar e sair pelo pórtico de entrada. Então o homem me levou para a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, use seus olhos e seus ouvidos e escute atentamente tudo o que lhe digo acerca das regras do templo do Senhor. Vamos lá, que minha tela falhou aqui. Versículo 5. Agora versículo 6. Observe com atenção os procedimentos para o uso das entradas e saídas do templo. E transmita a esses rebeldes, o povo de Israel, esta mensagem do Senhor soberano: ó povo de Israel, basta de seus pecados detestáveis. Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro do meu templo, gente incircuncisa de corpo e coração. Com isso, profanaram o meu templo, enquanto me ofereciam comida, a gordura e o sangue dos sacrifícios. Além de todos os seus pecados detestáveis, vocês quebraram minha aliança. Em vez de guardar minhas ordens sobre as coisas sagradas, contrataram estrangeiros para realizar o serviço do meu santuário. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Versículo 9. Nenhum estrangeiro, nem mesmo aqueles que vivem no meio do povo de Israel, entrará no meu templo se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. E os homens da tribo de Levi, que me abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar ídolos, sofrerão as consequências de seus pecados. Ainda poderão ser guardas do templo e das portas, poderão abater os animais trazidos para o holocausto e estar presentes para servir o povo. Contudo, incentivaram o povo a adorar ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso, jurei solenemente que eles sofrerão as consequências de seus pecados, diz o Senhor soberano. Não se aproximarão de mim para me servir como sacerdotes. Não tocarão nenhuma das coisas sagradas, nem nas ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todo o povo, ou melhor, carregarão a vergonha de todos os pecados detestáveis que cometeram. Cuidarão do templo e serão encarregados do trabalho de manutenção e dos serviços gerais. Contudo, os sacerdotes levitas da família de Zadok continuaram a servir fielmente no templo quando Israel me abandonou. Eles me servirão, estarão em minha presença e oferecerão a gordura e o sangue dos sacrifícios, diz o Senhor. Somente eles entrarão em meu santuário e se aproximarão de minha mesa para me servir. Eles cumprirão todas as minhas ordens. Quando entrarem pela porta para o pátio interno, vestirão somente roupas de linho. Não usarão veste alguma de lã enquanto estiverem de serviço no pátio interno ou no templo propriamente dito. Usarão turbantes de linho e as roupas de baixo de linho. Nunca vestirão roupas que os façam transpirar.
Quando voltarem ao pátio externo, onde o povo está, removerão as vestes que usam enquanto me servem. Deixarão essas vestes nas salas sagradas e vestirão as outras roupas, a fim de não colocar ninguém em perigo ao consagrá-lo indevidamente por meio das vestes. Não rasparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido demais, antes o manterão aparado. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio interno. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel ou entre as viúvas dos sacerdotes. Não se casarão com outras viúvas, nem com outras mulheres divorciadas. Ensinarão meu povo a diferença entre sagrado e profano, entre cerimonialmente puro e impuro. Servirão como juízes para resolver desentendimento entre membros de meu povo. Suas decisões serão baseadas em meus estatutos, de acordo com a palavra de Deus. Por isso que o pastor orienta de acordo com a palavra de Deus. Está vendo só, meu irmão, minha irmã? E eles mesmos obedecerão às minhas instruções e aos meus decretos em todas as festas sagradas, e se certificarão de que meus sábados sejam separados como dias santos. O sacerdote não deverá se contaminar por se aproximar de uma pessoa morta, a menos que seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã não casada. Nesses casos, será permitido que se torne impuro. Mesmo assim, só poderá retomar seus deveres no templo depois de se purificar cerimonialmente e esperar 7 dias. No primeiro dia em que voltar ao trabalho, ao entrar no pátio interno e no santuário, apresentará uma oferta pelo pecado por si mesmo, diz o Senhor soberano. Os sacerdotes não terão propriedades nem porção alguma de terra, pois eu, o Senhor, sou sua herança. Seu alimento virá das ofertas e dos sacrifícios que os israelitas trouxerem para o templo, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Tudo que for consagrado para o Senhor permanecerá aos sacerdotes. Os primeiros frutos maduros e todas as ofertas trazidas irão para os sacerdotes. As primeiras porções serão entregues aos sacerdotes para que os lares de vocês sejam abençoados. Os sacerdotes não comerão carne de qualquer ave ou animal que morrer de causas naturais ou que for morto por outro animal. Capítulo 45. Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte para o Senhor, como sua porção santa. Ela terá 12,5 metros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, com 250 metros de cada lado, será preparada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto com 25 metros de largura. Dentro da área Santa Maior, separem uma porção de terra com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas e meu templo. A faixa de terra sagrada ao lado dela também terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura, e será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será propriedade deles em lugar para seus povoados. Em um lugar, será propriedade deles e um lugar para seus povoados. Junto à área santa maior haverá uma faixa de terra de 12,5 km de comprimento e 2,5 de largura. Ela será separada para uma cidade, onde qualquer um em Israel poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa ao lado leste das terras sagradas e com a cidade, e outra fará divisa ao lado oeste. As divisas no externo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão junto às divisas leste e oeste dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, distribuirão o restante da terra entre o povo e se separarão, ou separarão uma parte para cada tribo. Assim diz o Senhor soberano: basta de príncipes em Israel. Parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos. O homer será uma unidade padrão para medir volume, e o efa e o bato medirão cada um 1/10 de homer. A medida padrão para pesos será o ciclo de prata,
Um ciclo consistirá em 20 geras, e 60 ciclos corresponderão a uma mina. Tá vendo só? Agora vamos começar o livro, carta, de 1 Pedro, apóstolo Pedro, primeira carta dele, Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito Santo, os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia que Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. As provações, mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor e glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com uma alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé e sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, para nós. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Que beleza, né? Vamos agora ao Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo 17. Ele diz assim: Trata teu povo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Salmo 119, versículo 17. Agora o 19. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes. São malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos, Senhor. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus estatutos, teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Estou prostrado no pó, restaura minha vida com a tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora ensina-me teus decretos, ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza, fortalece-me com tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer tua lei. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com teus estatutos. Apego-me a teus preceitos. Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas meu entendimento. Provérbios, capítulo 28, versículo 8. Vamos lá? O lucro obtido da cobrança de juros altos
terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Versículo 9 do 28. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Olha só. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. Gente linda, esta é a palavra de Deus para esse dia, que ela possa ter falado ao seu coração. Continue firme lendo, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com alguém, convide alguém para ler com você, pois essa palavra alimenta a nossa alma, amém? Deus te abençoe e fique na paz. Deixe o seu like, seu joinha e vamos em frente.